Olha, eu lido todo dia, eu estou no ar, de 10 da manhã a 1 da tarde ao vivo numa web TV que a gente tem, milhares de pessoas afluem para lá. As perguntas que eu recebo são todas perguntas descerebradas. As pessoas perderam o cérebro, eles querem saber se... Evangélicos são burros, é o que você está falando. Ficaram. Então, eu acho que foi muito deselegante da parte do Caio Fábio chamar os evangélicos de burro. Deselegante porque, veja só, os ouvintes do programa Estrada do Bem, por exemplo, são ouvintes muito inteligentes. Agora nós temos aí uma grande parte de pessoas, não que sejam burras, mas essas pessoas, elas estão se enquadrando aqui num texto bíblico, que nessa parte aqui eu acredito que não é questão de se espiritualizar, mas eu acho que aqui a nossa felicidade é um pouco maior do que a do Caio Fábio, porque eu também critico aí a questão das pessoas não desejarem aprender dentro da igreja, e eu uso aqui o texto de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 e 12, que está escrito assim: por esta razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Note aqui então que o ponto em questão não se trata de alguém ser abjeto ou de alguém ser burro no sistema evangélico. Essa fala foi deselegante, foi uma fala infeliz do Caio Fábio. Se trata na realidade de algo muito mais poderoso. Se trata de um poder do engano, onde o evangélico hoje, ele tem a opção de se enquadrar na verdade ou na mentira. Essa é a pergunta que eu sempre tenho feito aqui no programa Na Estrada do Bem. Para onde você está indo? Porque os irmãos que preferem viver alienados da Bíblia só pode estar indo na mentira. E a Bíblia diz que Deus permite que esse espírito os engane. E aí a pergunta que eu faço para você que está me ouvindo agora, meu irmão, é a seguinte: você é um dos que está sendo enganado pelo sistema religioso? E a entrevista continua. Qualquer um fica sob aquele rolo compressor. Qualquer um fica. Eu fiz uma pequena pesquisa sobre você, vi que você já passou por lá, você sabe exatamente o poder que aquilo ali tem de fazer mentes tornarem-se amebas. O rolo compressor qual é? O rolo compressor é o medo, é o pânico, é o susto, é a paranoia do diabo. E eles usam a Bíblia para colocar medo? A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Bom, esse rolo compressor que o Caio Fábio ele coloca aí, que existe dentro da igreja evangélica, de fato existe mesmo, até hoje. A igreja católica durante muito tempo colocou o medo do inferno nas pessoas. A pessoa tinha medo de ir para o inferno, então dessa maneira ele tinha que ser católico. As testemunhas de Jeová colocam o medo do Armagedon na cabeça das testemunhas de Jeová, né? O espírita coloca o medo de uma reencarnação infeliz, né? O sistema evangélico descobriu um meio melhor do que o inferno, porque o povo hoje não está ligando mais para ir para o inferno ou deixar de ir, que é esse rolo compressor que o Caio diz aí, que é exatamente o meio utilizado para a massa de manobra. Que é o quê? É quando na realidade você ouve aí pastores, você ouve apóstolos, pessoas amaldiçoando a pessoa porque ela saiu da igreja, amaldiçoando a pessoa porque a pessoa não dá o dízimo, amaldiçoando a pessoa porque a pessoa não dá uma oferta, né? Então esse medo que é colocado nas pessoas, ele de fato ele tem feito muito mal às pessoas.
Mas conforme eu li aqui em Tessalonicenses, cada crente tem a opção de escolher se ele vai continuar sendo enganado ou não. Eu não acho que o trabalho que o Caio Fábio fez os 30 anos foi de tudo perdido, porque ele acabou gerando aí grandes pensadores que seguiram Caio Fábio durante muitos anos. Hoje critica, porque ele saiu, mas grandes pensadores toda a vida seguiram o que Caio Fábio escreveu, toda a vida seguiram o que Caio Fábio leu, toda a vida seguiram o que Caio Fábio falou, né? Então eu acho que o problema não se trata de um trabalho perdido, Caio Fábio, se você estiver me ouvindo. Se trata, na realidade, de um espírito de engano que persiste em crescer devido à rejeição da verdade da palavra de Deus. E aí o Caio Fábio diz que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Eu entendo a expressão quando ele diz a Bíblia será a mãe de todas as heresias, mas na realidade não a Bíblia. A Bíblia não é a mãe de todas as heresias. A Bíblia é a mãe da verdade. A Bíblia é a mãe da palavra de Deus. O grande problema é que os homens a usam para criarem as suas heresias. Esse é o grande problema. Ou seja, qualquer pessoa que não conhece a Bíblia pode gerar heresia. Mas a heresia está na Bíblia? Não. A heresia não está na Bíblia. A heresia está no falso entendimento que a pessoa tem da Bíblia. Então eu discordo nessa expressão do Caio Fábio. A Bíblia não é a mãe de todas as heresias. A mãe de todas as heresias é a falta de compreensão da Bíblia. É por isso que o programa Na Estrada do Bem se preocupa em trazer o texto bíblico de acordo com o texto bíblico para você. A mãe de todas as heresias não é a Bíblia, é a falta do entendimento da Bíblia, conforme segue a fala. Se você quiser, eu sei a referência do Evangelho em mim, faço da Bíblia a miséria que você quiser. Construa a partir da Bíblia deuses variados, antideuses, o que você quiser, porque você pegando um texto como a Bíblia. Ou seja, essa fala dele agora concorda com o que eu acabei de dizer. Você pegando um texto como a Bíblia, eu construo o que eu quiser com a Bíblia, construo deuses, antideuses. Ou seja, então o homem é o responsável pelas heresias, e não a Bíblia. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Os homens eram movidos da parte de Deus, conforme falavam pelo Espírito Santo. Portanto, essa expressão do Caio Fábio, a Bíblia é a mãe de todas as heresias, ela não passa no crivo segundo as Escrituras. Que não teve um autor só, mas dezenas deles, e que foi escrito em 1500 anos, em períodos diferentes, sem conexão. Se você quiser criar uma sistemática, pegar e pensar coisas daqui e dali, você monta o diabo, se você quiser. O que deve ser interpretado de forma literal na Bíblia, o que não deve ser interpretado de forma literal na Bíblia? Olha, o que interpretam de forma literal, consciente, que não deveria ser interpretado de forma liberal? Tem muita coisa que é para interpretar de modo literal, só que caducou. A Bíblia diz sobre a Bíblia que parte dela caducou. Uma parte da Bíblia caducou, por exemplo? Por exemplo, o livro de Hebreus, escrito no Novo Testamento, diz que toda a lei de Moisés caducou. A mensagem do apóstolo Paulo fala da caducidade, da caduquice, da senilidade das leis passadas, diante da revelação de consciência nova que chegou em Jesus e que relativizou todos os manuais e receitinhas primitivos de sentencinhas tolas, no tempo que a consciência humana estava reduzida a fragmentos de percepção. Em Cristo, em Jesus, a vida ganha a percepção que eu tenho hoje, que todo mundo tem aqui. Ele trouxe para a nossa mente uma atualização de olhar que não vai envelhecer nunca mais. Tem uma parte da Bíblia pontual que foi caducada, essa no Novo Testamento, essa não vale mais, por exemplo. A lei de Moisés, por exemplo, o Novo Testamento diz que as leis de Moisés têm uma vigência por transgressor. Ele é que precisa dela, mas o homem que anda segundo o amor
não tem que pensar na lei, a lei morreu em Cristo. O Novo Testamento praticamente está inteiro dizendo que o Velho Testamento caducou. Isso. Mas e no Novo Testamento para o cristão? Tem alguma parte que caducou do Novo Testamento? Tem. Qual, por exemplo? Por exemplo, Paulo faz questão de ensinar para a gente princípios imutáveis. Sob esses princípios imutáveis, ele faz aplicativos circunstanciais para o tempo dele, que são relativos àquele tempo, mas que devem ser vencidos para se chegar ao princípio absoluto. Exemplo, ele diz que em Cristo não há homem nem mulher, não há sexismos, em Cristo não há escravo nem liberto, em Cristo não há senhores e nem entes minimizados. Esse é o ideal em Cristo. Todavia, nos dias dele, ele tinha que lidar com uma sociedade onde havia homem, mulher, escravo, liberto. Então o que ele faz? Ele tenta fazer o senhor de escravo se tornar mais humano, tenta fazer o escravo aproveitar a oportunidade da libertação. Enquanto você não pode, tente ser feliz com o que você tem, mas no dia que você puder escapar dessa, pule fora, porque o seu chamado não é esse. A mesma coisa com tudo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. As igrejas ensinam escravidão. Ok. Uma coisa que a igreja ensina muito também, e é só mudar de canal que deve estar acontecendo isso agora em outro canal. Bom, essa parte aqui que o Caio Fábio vai falar sobre a caduquice do Antigo Testamento, ela de fato é apoiada parcialmente pelo apóstolo Paulo. Por que parcialmente? Porque o apóstolo Paulo diz que, embora a lei não seja vigente para o cristão, a lei caducou, a lei de Moisés, essa caducou. O apóstolo Paulo diz que todas as coisas escritas outrora foram escritas para nossa instrução, no livro de 1 Coríntios capítulo 10. Tudo que nós temos no Antigo Testamento serve de exemplo para nós. Portanto, o Antigo Testamento deve continuar sendo lido como exemplo. Eu sempre tenho questionado as pregações que são retiradas do Antigo Testamento para se pedir dinheiro em cima dessas pregações. Essas eu tenho questionado sempre, né? E vou continuar questionando. Porque quando nós pegamos um relato na Bíblia, um relato que é literal, e a gente tenta espiritualizar esse relato, trazendo para os nossos dias, dizendo que ele é tão válido quanto ao momento da escrita, isso é uma mentira. Agora, quanto a dizer que o Novo Testamento também tem partes que caducou, nessa questão eu não concordo, porque o Novo Testamento, de acordo com o apóstolo Paulo, e que ele também vai chamar de toda a Escritura, toda ela é inspirada por Deus e proveitosa em qualquer momento. Usar o exemplo de que Paulo traz de momentos da sua época sobre pilares imutáveis, não mostra a caduquice no Novo Testamento, muito pelo contrário, mostra a atualidade do Novo Testamento, mostra o Novo Testamento tão atual na época de Paulo quanto na nossa época. Paulo faz uma aplicação de reinos, é claro. Sabemos que o cristão, conforme diz a Bíblia, o cristão ele é transferido para o reino do Filho do amor de Deus. No reino de Deus não existe livre, não existe escravo, não existe homem, não existe mulher. No reino de Deus todos são iguais. E esta é a aplicação local que Paulo faz dos princípios imutáveis. Portanto, argumentar que o Novo Testamento tenha algo que seja caduco, além de não explicar corretamente, o senhor Caio Fábio não passa no crivo segundo as Escrituras. Está errado. Não passa no crivo segundo as Escrituras. O Novo Testamento é tão atual quanto Cristo planejou para nós. Hebreus capítulo 1, versículos 1 até o 3. Canal Possessão Demoníaca. Ah, meu Deus, eles vivem disso. Sem possessão. Acontece possessão quando a pessoa está... Aquelas ali eu tiro com tapa na bunda. Levanta, vamos acabar a palhaçada, como eu já acabei. Aquilo ali é sugestão, é psiquismo demoníaco aprendido pela cultura neopentecostal e instilado nas pessoas. Aquilo ali, na maioria das vezes, é forjamento. Tem até os possessos contratados para puxarem a fila dos impressionados. Agora, possessão demoníaca existe. Não naqueles ambientes de massa já preparados para aquele show.
Existem situações concretas nas vidas das pessoas, agonizantes em casa, que não são visitadas. Essas não interessam, porque o verdadeiro oprimido espiritualmente não tem nem como ir a um templo. Os que vão ao templo não estão oprimidos. Os verdadeiros oprimidos têm que ser achados em casa, ajudados em família. Agora, isso não interessa a essa indústria religiosa de portas arreganhadas para receber incautos, dedicar a vida a visitar velhos, terceira idade, pobres, oprimidos, possessos, em casa. Esse povo que não tem dinheiro para contribuir está de fora desse mercado da exploração. Ok. Bom, aqui nós temos 2 pontos. Primeiro, eu concordo plenamente. O que nós temos visto hoje na televisão nada tem a ver com possessão demoníaca. Aliás, irmãos, eu já participei de programa de televisão. Tem todo um arranjar, tudo, não é nada a ver com a nossa realidade. Então, toda vez que você vê na televisão alguém expulsando demônios, né, pode saber que de fato nesse aspecto eu concordo plenamente. São possessões pré-fabricadas, são artistas que são pagos. Ancião, que decepção então. Quer dizer que quando eu vejo o Edir Macedo na televisão conversando com o demônio, aquilo é um artista? Os dois são artistas. Ele é um artista e a pessoa com quem ele está conversando é artista também. O único que está de longe olhando é o demônio. O demônio está olhando lá naturalmente a palhaçada e está se satisfazendo, está falando assim: puxa vida, que legal, eu não preciso nem trabalhar porque esses caras trabalham para mim. Eles divulgam o demônio o tempo inteiro. Então nessa fala eu concordo plenamente com o Caio Fábio. E concordo também na segunda fala, quando ele diz que os verdadeiros oprimidos muitas vezes não conseguem igrejas. Eu concordo em parte, porque existem igrejas sérias onde pessoas oprimidas vão e onde o demônio se manifesta, como já aconteceu comigo, inclusive ali no Jardim Calegari, na igreja do pastor Cícero, né? Então existem casos verdadeiros, sim, existem casos verdadeiros. Esse o pastor Padovani estava comentando comigo aqui sobre o momento em que ele também ele vai conversar com uma pessoa e o demônio se manifesta na igreja onde ele estava fazendo o culto. Portanto, irmãos, a possessão demoníaca existe. E a gente não pode menosprezar, porque o que o diabo quer é exatamente que a gente menospreze. Agora, dizer que aquilo que nós observamos na Igreja Mundial do Poder de Deus, aquilo que nós observamos na Igreja Universal do Reino de Deus, dizer que isso daí são possessões demoníacas na televisão, é muita ingenuidade do crente. Ou então é o crente se deixando levar pelo espírito de mentira. Agora, ele foi feliz quando ele disse que a possessão demoníaca existe. Tem muita gente possessa de demônio por aí que não consegue mesmo ir na igreja. E que esses pastores que gostam de expulsar demônio deveriam fazer é visitar esse povo. Então eu vou questionar: cadê esses pastores visitando os doentes nos hospitais? Cadê os pastores visitando os possessos de demônio na sarjeta? Cadê? Né? Para televisão é fácil armar o circo. É muito fácil armar esse circo na televisão. O difícil é fazer. O difícil é ir ver as pessoas de fato com demônio no meio da rua, você impor as mãos sobre aquelas pessoas, como faz o pastor Oséias, como faz o pastor João e outros que eu conheço, e o demônio se manifestar e sair. Aí é difícil. Agora, na televisão, meu irmão, na televisão eu viro até o super-homem, eu até vou. Na televisão eu dou cambalhota. Televisão é fácil. Portanto, eu concordo. E concordo mais um pouco aí nessa fala. Concordo quando ele diz que quem deveria ser visitado são os menos favorecidos. Mas sabe por que eles não são visitados? Porque eles não têm dinheiro para dar na igreja. Eles não têm dinheiro para dar na igreja. Então quem não tem dinheiro para dar na igreja fica fora da igreja. Um sistema que nós criamos aí, nós entre aspas, porque eu e você que está me ouvindo não criou nada, mas tem alimentado um monstro evangélico hoje, onde as pessoas têm que ter dinheiro para ser crente.
Se o cara não tiver dinheiro, ele não pode ser crente. Pô, é brincadeira. E aí eu pego o meu mestre falando assim: as aves dos céus têm ninhos e as raposas têm covis, mas eu não tenho onde deitar a cabeça. E aí eu pego hoje os barões da fé andando de helicóptero, os barões da fé tomando uísque, os barões da fé andando de Mercedes 500, né? E não achando lugar para quem é pobre. E aí Jesus diz: é aos pobres que pertence o reino. Vamos continuar. Eu posso tirar umas dúvidas com você? Dúvidas pontuais da Bíblia? Porque, por exemplo, eu cresci ouvindo a história de Jonas e a baleia. Foi literal? Jonas realmente ficou dentro de um peixe, literalmente falando? Ele pode ter ficado, não dentro de uma baleia, que a baleia não tem infraestrutura orgânica para engolir um ser humano, mas um cachalote poderia, grandes outros peixes, e tem histórias concretas, historiáveis, pontuáveis, inclusive do século XX, de um marinheiro inglês que ficou 48 horas engolido dentro de um cachalote aqui nas Malvinas e saiu vivo. E a história humana tem várias repetições disso aí. Então, tanto faz. Na realidade, a mensagem de Jonas é uma mensagem muito mais profunda. É mostrar como a ideologia política, quando se fanatiza na alma de alguém, faz o cara ficar totalmente indisposto para amar o próximo, acolher o próximo, levar qualquer mensagem de bondade para quem quer que seja. Esse é o grande drama do Jonas. A coisa do vessel, do aparato que o engoliu, literalmente pode ter acontecido e não necessariamente precisa ter sido, porque o objetivo era a mensagem. Bom, aqui nós temos dois problemas. Primeiro, onde está a verdade e onde está aí o equívoco? Primeiro, a verdade é a seguinte: Jonas não foi engolido por uma baleia mesmo. Por mais que algumas traduções antigas da Bíblia vertam a palavra como baleia. A palavra traduzida aí não é baleia. A palavra traduzida aí é peixe. É um grande peixe. É que, de acordo com a nossa cultura, né, que vai se desenvolvendo através dos tempos, a baleia, por ser um peixe gigante, o pessoal acabou produzindo aí a baleia como sendo o elemento que engoliu Jonas. Está errado, não foi a baleia mesmo. Nesse aspecto, ele tem razão. E quando ele diz que pode ter sido um cachalote, sim, esse tem estrutura. Pode ter sido um tubarão branco, esse também tem estrutura para engolir um ser humano e ele continuar vivo. É lógico que, seja qual for o peixe que engoliu Jonas, a Bíblia não está nem um pouco preocupada em dar nome a ele. Então nós não vamos discutir. Mas o equívoco vem de não afirmar a literalidade do texto. Aí está errado. Porque a Bíblia diz que ele passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Quer dizer, se a Bíblia diz, Caio, você se equivoca quando diz que, se literal ou não, o que importa é a mensagem. Eu concordo que a mensagem importa. Mas eu concordo também que a literalidade do texto não pode ser retirada, porque o contexto diz que na minha angústia eu clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do inferno. O Jonas está tão lascado naquela ocasião que ele diz que o ventre do peixe é o Hades dele, é o Seol dele, né? Então ele diz assim: do ventre do inferno clamei. O ventre do quê? Era literal que ele estava dentro do peixe. Portanto, essa posição do Caio de que literal ou não, ela não passa no crivo segundo as Escrituras. Isso menospreza o texto bíblico, Caio, e a Bíblia afirma completamente que Jonas esteve, sim, dentro do ventre do peixe. Portanto, dizer que isso não é literal, ou que não interessa se é literal ou simbólico, não passa no crivo segundo as Escrituras. A série Segundo as Escrituras é a série que analisa o texto bíblico de acordo com aquilo que a Bíblia realmente diz. Vamos continuar com a entrevista. Mensagem não. Mensagem. E você acha o quê? Eu já vivi demais para ter ceticismos definidos em mim como dogma. Acredita em ter vida fora da terra? Eu estou aberto. Ceticismos em mim como dogma. Ele está se referindo ainda à fala anterior, que é o caso de João. Bom, isso para mim
é falta de ser o Caio Fábio que diz que é. Porque o Caio Fábio sempre teve posicionamentos, não dogmas, mas posicionamentos. Agora, quando ele se nega, não, eu já vivi demais para ter ceticismos. Peraí, então quer dizer que ele relativiza o texto bíblico. Aquilo que é verdade absoluta na Bíblia, que a gente tem o maior trabalho para colocar aqui para os irmãos, não é fácil, aí ele relativiza. Eu já vivi o suficiente para acreditar em dogmas. Então, isso não é um dogma, Caio, isso é uma realidade bíblica. Se você quer acreditar literalmente ou não, é uma realidade bíblica. Vamos lá. Para a multiplicidade de todas as existências cósmicas, meu amigo, para mim é inconcebível que se eu e você, que estamos sentados aqui em São Paulo, no Brasil, na América Latina, no hemisfério sul do planeta Terra, no sistema solar, nessa galáxiazinha que faz parte de bilhões de outras galáxias, e com a física nos apresentando descobertas no mundo subatômico que nos dão a entender que a gente pode ter mundos paralelos aqui do lado deste mesmo, fora esse outro. Ora, com achados mínimos desse tipo, quem sou eu, sendo homem de fé, para dizer que eu vou limitar qualquer coisa? A fé deveria me abrir a mente mais do que a mente de um cientista, porque o cientista tem mais limites. A fé deveria me abrir a mente até mais do que um cientista, porque eu sou um homem de fé. Aqui o Caio se contradiz, porque ele é um homem de fé para aceitar a vida em outros planetas. Eu acho que o argumento dele é até muito bom. Diante da multiplicidade, né, que nós observamos no universo, quem somos nós para questionar, né? Até o argumento é bom, mas esse argumento perde força quando ele não se posiciona no caso de Jonas. Quer dizer, cadê o homem de fé para acreditar que Jonas foi de fato engolido por um grande peixe? No caso de Jonas, a fé do Caio fica pequena e ele se coloca como alguém que seria cético e não aceitar. Mas agora, no caso, em relação à vida de outros planetas que a Bíblia não se pronuncia, então aí ele diz que precisa ser uma pessoa de fé para aceitar. Quer dizer, existe aí um paradoxo nas duas declarações, Caio, né? Vamos lá. Do que eu. Ele precisa repetir em laboratório 1000 vezes a mesma coisa para dizer sempre que isso acontecer, assim será verdade, logo é um princípio científico. Eu não tenho esse compromisso de trazer essa demonstração. Eu estou muito mais aberto em fé para lidar com a multiplicidade das possibilidades e fazendo as minhas sínteses, de modo que eu creio, não nos estereótipos, nos cinza, colhão grande, isso e aquilo, Spielbergianas, essas coisas. Para mim tem esses mitos urbanos. Agora, a Bíblia está carregada de afirmações sobre a multiplicidade dos mundos e das dimensões. Ela só trata isso com uma outra linguagem diferente da nossa. E a Bíblia, agora, deixando o assunto de fé e religião de lado, ela apresenta algumas coisas que ela tenha, vamos dizer, ela tem a ambição de ser um registro histórico que às vezes lendo parece muito estranho. Por exemplo, os Nefelins. Isso. Eu fui pesquisar no São Google o que é um Nefelim, no São Google, e o São Google revelou para mim que Nefelim é isso aqui, não é? O ser humano está ali, tá certo? O Nefelim seria um gigante, e é em Gênesis. Gênesis capítulo 6. Quando vai falar do dilúvio e tal. Os filhos de Deus, os Benai Elohim, de lá no hebraico, possuíram as filhas dos homens, as que mais belas que eles achavam, e geraram nelas filhos que vieram a ser chamados de Nefilims, ou seja, que são a descendência dos que caíram. Então o Nefelim é um cruzamento de... É um híbrido. É um híbrido. É um híbrido angelical humano. É um híbrido angelical no sentido de que é extraterrestre, não é dessa dimensão, é anjo. Bom, nesse aspecto aqui, a gente recorre ao texto bíblico e a gente encontra um grande equívoco, não só da parte aqui da explicação do Caio, como da parte de muitos outros que se propõem a estudar a Bíblia, só que não lê a Bíblia. Vamos para Gênesis. Gênesis 6. Está escrito assim:
havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Bom, o primeiro passo que eu quero falar aqui é o seguinte: independentemente desses filhos de Deus serem anjos ou não, eu não vou entrar nesse mérito agora, a Bíblia diz que havia gigantes na terra. Agora olha só o texto como ele é interessante. Havia naqueles dias gigantes na terra e também depois. Quer dizer, os gigantes ou os nefilins, eles já habitavam a terra antes do cruzamento híbrido entre anjos e mulheres, se assim for. De modo que o gigantismo parece ter sido algo normal nessa primeira sociedade, e não apenas quando os anjos, aqui se tratando, que é o caso que o Caio está falando, eles coabitam com as mulheres. Aqui é uma questão de interpretação de língua portuguesa. Aqui eu não preciso nem saber interpretar a Bíblia. Aqui diz: havia naqueles dias gigantes na terra. Havia naqueles dias gigantes na terra, ponto. E também depois. Opa, então se havia antes. E também depois, havia depois, quando as filhas dos homens, elas coabitaram com os anjos. Então, é dizer que aqui refere-se simplesmente ao momento de Benai Elohim, né, quando os anjos coabitam com mulheres, é desconhecimento do texto bíblico, porque é só ler o versículo 4. Gigante já havia, ou seja, necessariamente não era preciso anjos terem cruzado com mulheres para que houvesse gigantes. Já havia gigantes antes disso. Então, essa fala de que os filhos de Deus deram origens aos nefilins, que é uma palavra que no hebraico dá a ideia de lenhador, dá uma ideia de bárbaro, a ideia de dizer que os anjos deram origem aos nefilins, e que também é apoiada aqui pelo Caio, não passa no crivo segundo as escrituras. No sentido da linguagem bíblica, com humanas, aí teriam nascido os nefilins, que diz o livro de Gênesis que são os gigantes que conduziram a antiguidade, que dominaram a antiguidade. Ora, o que é interessante é que você vê em todas as culturas da Terra, dos Nazca, Incas, Astecas, egípcios, celtas, qualquer outro ambiente cultural, Índia, China, você encontra em todas as histórias primitivas, sem falar nos gregos, que são os pais dos semideuses, dos gigantes, disso tudo, você encontra a mesma narrativa de uma hibridização entre seres que vieram de uma outra dimensão com seres humanos. Isso aí está espalhado na literatura e também na narrativa de Gênesis 3. Agora, eu calculei ali um ser humano... Mas não são assim como esses caras aí, isso tudo... Ali é um estudo de escala, o ser humano normal seria aquele... É isso aí, você está ouvindo aí a questão da explicação dos nefilins, que eu já falei. Os nefilins não são resultado de uma raça híbrida. Quem ensina isso não sabe ler o texto da Bíblia. O texto da Bíblia diz: havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quer dizer, já havia. Nós não sabemos explicar o porquê haviam gigantes na terra, mas já haviam. É lógico que são descendentes de Adão, normalmente. Bom, nós estamos falando de um ambiente onde estávamos muito mais perto da perfeição humana. Nós estamos falando de um ambiente onde Adão tinha sido expulso do paraíso. Nós estamos falando de um ambiente onde as funções, o clima, era tudo diferenciado. A comida era diferenciada. Então não dá pra gente pegar e falar assim, olha, tá errado porque não poderia haver gigantes. Poderia haver gigantes sim, haviam gigantes, porém não resultado do cruzamento de anjos com mulheres. Da descendência dos nefilins, que foi da história com Davi, aquele conflito lá com os fariseus, com os filisteus, tinha 3,40 metros. Então não chega a ser essa enormidade. Porque me deu um susto, porque eu fiz a conta, um ser humano de 1,80 tem o quê? Pelo amor de Deus, como é que ele vai transar com uma menina? Exato.
Vamos continuando. Milagre que você já testemunhou, qual foi? Você quer falar de milagres físicos? Físicos. Até aí Milagres tá bom. físicos eu vi. Até aí tá bom. Olha só, que interessante. Aí nessa parte, o Caio Fábio, ele vai falar sobre os nefilins e a sobrevivência deles durante o dilúvio. Eu não sei se foi nessa parte agora, mas eu acho que eu acabei perdendo um pedaço. Volta 2 minutos para trás nessa entrevista. Eu acho que eu perdi o pedaço que ele fala que sobreviveu gente depois do dilúvio. Volta aí 2 minutos para trás aí, pra gente não se perder, quer ver? Porque eu acho que aqui está até preparado já esse ponto, onde ele diz que pessoas sobreviveram durante o dilúvio, né? Vamos voltar a entrevista um pouquinho. De comprimento, 2,80 de largura, para a gente ter uma ideia do tamanho desse bicho. Agora, Golias, que também era da descendência dos nefilins, que foi da história com Davi, aquele conflito lá com os fariseus, com os filisteus, tinha 3,40 metros. Então não chega a ser essa enormidade. Pô, porque me deu um susto, porque eu fiz a conta, um ser humano de 1,80 tem o quê? Pelo amor de Deus, como é que ele vai... Vamos, peraí, nós estamos colocando aqui a fita no ponto de novo. Segura aí só um minutinho, a gente já vai voltar aí para falar sobre o ponto onde ele diz que os nefilins ainda continuavam na terra depois do dilúvio. Vamos lá, vamos ver essa parte? Essa hibridização que deformou a raça humana. Mas escaparam alguns, tanto é que... Mas a Bíblia não diz que não escapou ninguém, só Noé e a família? A Bíblia diz linguagens gerais a partir do olhar de um observador finito. Nós temos a chance de examinar o todo da história e o todo da Bíblia. Uma coisa interessante sobre a Bíblia é que no livro de Gênesis ela diz que não escapou ninguém. E depois do dilúvio ela introduz os descendentes desses caras vivos no mundo, mostrando que alguns deles escaparam. Bom, não, toca mais um pedacinho. Peraí que ele vai falar do Og e tal, a gente já mata esse pedaço todo. Escaparam. Inclusive Og, rei de Bazã, que eu ia dizer, a altura maior registrada lá chega a 5,20 metros por causa da cama dele toda de ferro, que ficava na região de Golã, hoje são os montes de Golã, ali era a terra de Bazã. Diz que esse Og era rei daquele lugar, a cama dele era de ferro, tinha 5,20 metros de comprimento, 2,80 de largura, para a gente ter uma ideia do tamanho desse bicho. Agora, Golias, que também era da descendência dos nefilins, que foi da história com Davi, aquele conflito lá com os fariseus, com os filisteus, tinha 3,40 metros. Então não chega a ser essa enormidade. Pô, porque me deu um susto, porque eu fiz a conta. Bom, olha só que interessante. Aí ele vai afirmar que o dilúvio, ele não extinguiu toda a raça humana, mas que sobraram descendentes dos nefilins. Bom, esse é um dos maiores absurdos que uma pessoa do calibre do Caio Fábio podia falar, né? Esse é um dos maiores absurdos. Até por conta da sua formação filosófica e religiosa, eu diria que não precisa muita coisa. A ciência já prova um dilúvio global. A ciência já prova um dilúvio global. Né? Você vai, por exemplo, pegar aí documentários onde nós vamos pegar cidades submersas, datando da época do dilúvio, na França, no Japão, nas Américas. O mito de Atlantis mostra uma cidade submersa após uma grande inundação. Esse mito está na Grécia. Ou seja, então dizer que os nefilins sobreviveram, aí é muita infelicidade. Até porque os nefilins não estão ligados. Os nefilins não estão ligados à hibridização da raça humana quando se coloca aí a questão das relações com os anjos. Conforme eu mostrei para vocês, já havia gigantes na Terra, ou seja, no genes de Adão já havia gigantes, como hoje existem pessoas com 2 metros, 2,5 metros de altura ainda, que para nós é um gigante. Portanto, isso não significa de maneira alguma
que tenha sobrado gigantes na terra, porque para afirmar que sobrou alguém, nós temos que fazer uma extrapolia violenta no relato bíblico. Por exemplo, Gênesis 7:23 está escrito assim, ó: assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, mesmo que visto de um ponto de um observador finito, nós temos aqui a orientação do Espírito Santo de Deus, nos mostrando que toda a substância foi extinta da terra. Então não cabe esse posicionamento. Bom, basta você analisar as calotas polares para você poder entender também que isso é resultado de água desferida sobre o globo durante um momento onde nós temos hoje, de modo congelado aí nos polos. Portanto, nesse ponto aqui, Caio Fábio, você também não passou no crivo, segundo as Escrituras, por desconhecimento da Bíblia. E aí, embora conheça muito, aí ele vai dizer assim: nós observamos essas culturas sendo colocadas logo depois nos próximos capítulos do Gênesis. É claro, se nós pegarmos, por exemplo, o capítulo 10 e 11 do Gênesis, nós vamos observar, por exemplo, aqui, várias culturas já surgindo novamente. Mas isso é depois do dilúvio, que essas culturas vão começar a surgir a partir das gerações de Sem, Cã e Jafé. Isso é muito simples de entender, gente. É Bíblia pura. Afinal de contas, a série aqui é segundo as Escrituras. Vamos lá para Gênesis capítulo 10, versículo 1. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Oh, pelo amor de Deus, Caio, você dizer que ficou sobrevivente no dilúvio, tentar justificar os Jebuseus, os Eveus, os Arqueus, os Geraseus, todo esse pessoal, os Refaíns, todo esse pessoal, tentar relacionar com sobreviventes ao dilúvio, é no mínimo desconhecimento do texto bíblico. Porque o Gênesis 10 é muito claro sobre esse assunto. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Quer dizer, o texto apresenta o que ele vai contar à frente. É aí que você vai perceber essas gerações aparecendo e recebendo os nomes que nós vamos ter, inclusive os cananeus, que são descendentes de Ham ou Cã, neto de Noé, Portanto, afirmar que o dilúvio não foi global, afirmar que ficou gente depois do dilúvio, afirmar que os gigantes não foram extintos no dilúvio, é desconhecimento bíblico e não passa no crivo, segundo as Escrituras. Industrial é de Araque. É simples assim. Abriu uma porta e disse: milagre é mentira. Milagre é inusitado, milagre é misterioso. Já viu um milagre? Já testemunhou? Muitos. O maior milagre que você já testemunhou, qual foi? Você quer falar de milagres físicos? Bom, nesse aspecto aí concordo plenamente. Milagre é inusitado, milagre é misterioso. Afinal de contas, por isso que é milagre, senão não podia ser milagre, Se for milagre, você abrir uma porta, coloca lá tenda dos milagres, tabernáculo dos milagres, não sei o que lá dos milagres, tem nada a ver. Então, eu concordo nesse aspecto. Agora, dizer que milagres não existe, que não é isso que ele faz, é claro, que ele também não chegou a ficar tão maluco dessa maneira, mas dizer que milagres não existe é o camarada não acreditar mesmo na Bíblia. Mas vamos lá, vamos continuar. Físicos. Milagres físicos, eu vi uma mulher derramando vermes pela vagina numa situação horrorosa em Manaus. Mas isso não faz milagre, faz doença. Não, mas é doença. Você ora e o negócio parar na mesma hora, não no dia seguinte, nem 2 horas depois, mas secar na hora.
É chocante. Você vê pessoas em hospitais, como eu vi algumas vezes, desenganadas morrendo, como o meu amigo Zé Cury, que está vivo hoje, dono de uma pousada no Rio Grande do Norte, morrendo desenganado, septicemia. Nós tínhamos sido malucos, tomadores de todo tipo de droga e maluquice por aí, lutadores de jiu-jitsu juntos, lá nos Grace, e ele saiu um pouco da linha, perdeu a cabeça, a Polícia Federal encheu de 7 tiros, todos com bala dum-dum, morrendo no hospital, intestino perfurado, mandou me chamar, disse, septicemia, morro hoje à noite, encomenda a minha alma. Eu falei, não, cara, você ainda vai viver pra caramba, eu não sei nem por que eu estou te dizendo isso. Botei a mão na cabeça dele e orei com toda a sinceridade simples, em nome de Jesus. O Zé Cury levantou na mesma noite. Isso faz 40 anos, ele está vivo aí até hoje. Eu posso ir te contando histórias para sempre desse tipo. Agora, não é com hora marcada, não é sexta-feira do milagre, não tem preço nenhum a pagar, é tudo de graça, não tem rito, não tem mistério, só implica sinceridade, verdade e encontro humano puro diante de Deus. Por que, por exemplo, quando você vai falar de Velho Testamento com o pastor, ele diz que o Velho Testamento caducou, como foi o início da nossa conversa aqui, mas aquela parte, Malaquias 3,10, que é de pedir dízimo, não dizem que não caducou. Não, eles me chamam de herege, porque eu digo que essas coisas caducaram. Porque justamente se caducaram, o dízimo já era. E o dízimo não pode... Não, mas você vai perguntar, por que o pastor não guarda o sábado? Porque não vale mais, não tem mais a lei. Mas é seletiva. Eles escolhem o que... É seletiva. Quando o Novo Testamento não é seletivo. O Novo Testamento diz em Romanos 10, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ponto. Bom, nesse aspecto aí todo mundo sabe que eu compartilho da mesma opinião. Eu só acho que é o seguinte, o crente não pode achar, porque o dízimo fazia parte da lei, que essa é uma escapatória para ele não dar o dízimo. Você é maluco. Você fala sobre o dízimo e você diz que tem que dar o dízimo. É isso aí. E eu explico para vocês por que tem que dar o dízimo. Explico, claro, eu tenho base bíblica. É obrigado a dar o dízimo? Não é obrigado a dar o dízimo. Mas eu devo dar o dízimo? Deve. Então, peraí, me explique isso. Eu explico. Mateus capítulo 23. É muito simples. Isso é a coisa das mais simples. Eu acho que o pessoal cria confusão nesse negócio de dízimo à toa. E eu acho que o crente deveria dar o dízimo, você entendeu? Ele não é obrigado. O que eu digo é assim, não vai ter devorador, não vai ter mastigador, não vai ter cortador, não vai ter dor nenhuma. Não tem maldição, não tem nada disso. Que é o que eles tentam enganar o povo, né? Mas o crente deveria dar por um simples motivo. Primeiro, que Jesus Cristo disse que se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum podereis herdar o reino de Deus. Os escribas e os fariseus tinham a sua base de contribuição financeira no dízimo. Então eu sempre tenho pregado que quando um cristão entende o que é o reino de Deus, ele dá até mais do que o dízimo. A igreja que eu dirijo aqui, por exemplo, eu não peço dízimo para ninguém. Mas os irmãos contribuem de uma maneira alegre, de uma maneira feliz, que eu acredito que eles contribuem até mais do que se eu fosse pedir dízimo. Então, irmãos, é uma questão de ensinar. É uma questão de ensinar. Por que a congregação cristã no Brasil não tem dízimo? E tem as igrejas tudo bonitinha? Por que as testemunhas de Jeová não tem dízimo? E tem as igrejas tudo bonitinha? Por que os espíritas não tem dízimo e conseguem fazer ação social? Bom, porque esse pessoal todinho entendeu que ele tem que ser comprometido com a seita dele. O grande problema do crente é que o crente não entendeu que tem que ser comprometido com o reino de Deus, então tem que ficar pedindo dízimo para o crente. Quando o crente entende que ele é comprometido com o reino de Deus, ele não precisa dar dízimo, ele dá mais do que o dízimo, ele dá 10, dá 15, dá 20%, ele não fica um crente miserável. Mas a base que eu vou usar está aqui em Mateus 23:1. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus se assentaram na cátedra de Moisés. Obedeçam e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois falam, mas não pregam. Bom, tá aí. A única razão pela qual você deve dar o dízimo em uma igreja que pede dízimo é porque foi instituído na igreja brasileira que o dízimo seria a forma de contribuição para manter a obra de Deus, né?
Como que as pessoas estão utilizando esse dízimo? Isso é um problema entre eles e Deus, né? A Bíblia diz, eles sentaram na cadeira de Moisés, então façam conforme eles dizem, mas não façam conforme eles fazem. Até porque se você for fazer conforme eles fazem, você pega pastor aí que não dá o dízimo, né? Você pega pastor aí que ele nem na hora da oferta ele não dá, né? Então, eu acho que é uma questão de entender. Eu acho que cada igreja que instituiu o dízimo, os irmãos deveriam cobrar dos pastores de vocês relatórios onde o dízimo está sendo implantado, onde está sendo usado e tal. Não vejo mal algum nisso, né? Agora dizer assim, eu não vou dar o dízimo, significa que você também não ajuda a obra de Deus. E você não ajuda a obra de Deus, é Lucas 12:15, você se torna avarento. Agora não significa que você tem que dar o dízimo em cima de 10% exato. Em cima de 10% exato. Eu ganho 1.200, eu tenho que dar 120. Não, irmão, você pode dar 100. Você pode pegar 20, por exemplo, e doar de Bíblia. É o mesmo dízimo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Dízimo não se restringe a um prédio. Dízimo não se restringe a uma denominação. Dízimo, ele é aberto para a obra de Deus. É assim que o crente tem que entender. Então, se você falar assim, ó, eu vou dar o meu dízimo é R$150. Eu vou dar 100 para a igreja aqui para ajudar no aluguel, na água, na luz, e eu vou dar 50 de contribuições da Bíblia. Você está dando o seu dízimo a mesma coisa, irmão. Você entendeu? Agora não tem devorador, não tem cortador, não tem migrador, não tem nada de dor que o Edir Macedo colocou para vocês, né? Para tentar amaldiçoar o povo. É aquele rolo compressor que o Caio Fábio fala. Não tem nada disso, tá bom? Então fique tranquilo, se você dá o seu dízimo na sua igreja, continue dando, abençoe o ministério que você tem, né? Se você está no ministério que não dá dízimo, você também continue abençoando, você vai perceber que você em algumas ocasiões vai dar até mais do que o dízimo, porque você entendeu a obra de Deus. Esse é o motivo, tá? A Bíblia diz que devemos nos livrar de toda sorte de cobiça, Lucas 12:15. Então é só a gente entender isso, irmão, que a gente vai fazer a obra de Deus com muita tranquilidade. Agora, tem irmão que quer usar as minhas palavras às vezes para sair da responsabilidade. Não é assim. Você tem uma igreja, paga aluguel, paga luz, paga água, faz um monte de coisa, irmão. Então ajuda a igreja que você vai, né? Se o pastor falou, irmão, aqui é dízimo, não chega lá pro pastor e fala assim, o ancião falou que não tem destruidor, não tem migrador, não tem mesmo, isso é palhaçada. Pastor que usa Malaquias 3:10 em cima do púlpito, pra mim, me perdoe, pastor que está me ouvindo agora, se você usa Malaquias 3:10 para justificar o dízimo, irmão, você está muito desatualizado. Nesse aspecto eu tenho que concordar com o Caio Fábio, né? O dízimo não está passando mais no crivo segundo as escrituras, não. É melhor você ensinar os irmãos a contribuírem. Eles vão fazer com amor. Por exemplo, você quer ver um texto melhor do que dízimo? Você que é pastor, quer ver um texto melhor do que dízimo? Para você ajudar os irmãos a aprenderem a contribuir? Eu tenho aqui, ó. Texto melhor do que dízimo. Olha aqui, Provérbios 3:9, ó. Honra ao Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Tem Bíblia mais antiga, entendeu? Quer dizer, se o irmão puder honrar o Senhor com os recursos dele, vai ser uma bênção. Deus vai transbordar, porque a promessa do texto é clara. Aqui é a promessa, ó. Isso aqui é ensinar o povo a contribuir. É esse texto aqui que as testemunhas de Jeová ensinam lá o povo a contribuir. É esse texto que os cristãos no Brasil ajudam o povo a contribuir, porque o povo entende que está honrando a Deus com os seus recursos. Olha o versículo 10. Seus celeiros ficarão plenamente cheios, seus barris transbordarão de vinho novo. Ô irmão, ensina o povo aí, para desse negócio de dízimo, né? De ficar forçando o povo, ameaçando o povo. Tem pastor que só falta tirar uma cinta e bater no povo. Ô irmão, pelo amor de Deus, né? Vamos ler a Bíblia. Vamos continuar com a entrevista. Acabou. Começou uma nova era eterna de consciência. Se eles não querem, porque tira da mão deles os aparatos primitivos de controle do povo. E o dízimo é um deles, os sacrifícios. Por que o Macedo está construindo aí esse terreirão de Salomão? Essa coisa grandona, monstruosa. Porque ele quer, finalmente, oficializar a Universal como a captadora de recursos para o templo de Deus,
para que Malaquias capítulo 3 se torne encarnado na Universal, porque lá se diz que é para levar o templo à casa do tesouro, que era no formato do templo do Salomão. Agora aqui ele está fazendo isso com a mesma cara, 10 vezes maior, com essa máquina de caça-níquel, para se tornar o grande arrecadador oficial, com a simbologia e o arquétipo do Velho Testamento encarnado no templo de Salomão. Essa é a esperteza desse maluco. Até aí tá bom, concordo plenamente, conforme eu falei, eu ia fazer uma análise imparcial da entrevista do Caio Fábio, é o que eu estou fazendo. Concordo plenamente, o Edir Macedo está tentando incorporar, porque quando está tentando incorporar Malaquias 3:10 na Igreja Universal a todo custo, porque quando Malaquias 3:10 diz, tragam para a casa do tesouro, agora ele vai dizer que a casa do tesouro é o templo de Salomão, que o Caio vai chamar de terreiro de Salomão, concordo plenamente, é o que ele vai dizer. Então agora a Igreja Universal vai ser a dona de Malaquias 3:10. Sabe o que acontece com isso aí, pastor, meu amigo que está me ouvindo? Tem crente da sua igreja que vai lá na Igreja Universal, lá no templo em São Paulo, levar o dízimo lá, o dízimo que deveria ser para você usar na tua igreja aí, você paga a luz, paga a água, vai levar lá pensando que lá é o templo de Salomão, porque crente faz essas coisas mesmo. Eu às vezes até digo aqui que tem que dar um pirulito do Chaves para certos crentes, porque acredita até em Papai Noel. E vai ter um monte de crente acreditando em Papai Noel, que ele vai largar. Pastores, prestem atenção no que eu estou dizendo. Daqui uns tempos você vai ver o dízimo na sua igreja cair, porque o seu membro vai lá em São Paulo levar para o templo. Porque a Bíblia diz, trazei para a casa do tesouro. O Edir Macedo vai dizer que é o templo de Salomão, que lá é a casa do tesouro, que os dízimos tem que ir para lá. Aí, pastor, se você não ensinar o teu povo a contribuir, meu irmão, não esclarecer a verdade para ele, fica aí falando para ele do devorador, do migrador, do comedor, do sei lá o que lá, você vai ajudar o Edir Macedo a levar o dízimo da tua igreja para lá. Toca aí. E imagino eu que os líderes evangélicos... Oi? Hã? É a Casa da Moeda Evangélica. É a Casa da Moeda Evangélica. É um terreiraço, meu amigo. Tá. Agora... Oi? Você assiste todo dia? Que beleza. Papo de graça. Ela tem que botar o Danilo para assistir também, viu? De manhã cedo. Valeu, obrigado, viu, Caião? Oi? Isso aí, cara. Amém, amigão. Agora, eu perdi o raciocínio, deixa eu retomar Você aqui. estava falando do dízimo, do controle disso pelo dinheiro. Não, eu ia para outra. Os pastores que diziam que não tinha cessado. Os líderes evangélicos, você mesmo disse que não tem muita afeição com você. Até hoje... Eles deixaram de ter em 98. Até 98 era unanimidade. Total. Eu deixei de ser unanimidade total em 92, quando eu comecei a bater de frente com o Macedo todo dia. Aí eu deixei de ser unanimidade para a Universal, que até então não concordava comigo, mas me respeitava. A partir dali eu perdi a unanimidade da Universal, mas mantive a dos outros, até 98. E o que você mais discorda da Universal? É o negócio do dinheiro? Não, eu discordo de tudo. De tudo. Ok. Aquilo para mim é um grupo pagão, com intenções perversas, é uma grande franquia, que nunca esconderam de que é, e é um sincretismo montado para pegar todas as necessidades humanas, das mais supersticiosas ao cara evangélico que esteja numa crise de angústia e que diz, quem sabe aqui dá para eu fazer uma fezinha também. Qual a sua denominação? Eu fui ministro presbiteriano durante 30 anos. Hoje? Bom, tá aí esse aspecto também, a gente tem que apoiar, não tem jeito, né? E eu estou acabando de falar aqui para pastores nessa questão do dízimo, que o dízimo que deverá ser dado na sua igreja, logo logo os membros, pelo menos alguns, no momento de aperto, na hora que o Edir Macedo começar a dizer que ele está dando dízimo no lugar errado, que a vida dele não melhora por conta disso, que ele tem que levar o dízimo lá na casa do tesouro, eu lamento dizer, pastor, vai ter pastor que vai passar apertado, para pagar até o aluguel da igreja, porque não está ensinando o povo agora a contribuir.
Então, fique atento aí. Isso que ele fala também é verdade. Ele foi unanimidade até 98, né? E quando ele fala também sobre a Igreja Universal ser uma grande franquia, uma grande lavagem de dinheiro, também é a pura realidade, irmãos. Eu não estou aqui para julgar ninguém, mas é a verdade que a gente tem percebido aí. É um grupo pagão mesmo, cheio de sincretismo religioso, e tem crente que ainda vai lá idolatrar na fogueira, não sei mais o que. Hoje eu sou líder do movimento Caminho da Graça, que não quer ser um movimento religioso, quer ser um caminho de fé, de consciência, por isso é que tem... Eu acho que é isso daí. Hoje o Caio Fábio, ele praticamente sai do sistema evangélico, mas não sai muito, porque ele não se propôs a fundar uma igreja, mas ele vai fundar o Caminho da Graça, que não deixa de ser um local onde as pessoas aderem à Bíblia, apesar de algumas ideias ainda fora do contexto, conforme eu apresentei para vocês. Bom, tá aí a entrevista do Caio Fábio, apresentada imparcialmente, e o que eu tenho a dizer nesse final é que o que o Caio Fábio fala sobre o sistema pentecostal evangélico, né, ele ainda fala muita coisa que a gente percebe que está acontecendo. E o que eu tenho a dizer é que quando ele se refere à Bíblia, parece que ele não é tão homem de fé quanto ele gostaria de ser. Parece que ele ainda não entendeu, ou se entendeu em algum momento, se desviou no caminho daquilo que a reforma protestante trouxe como sendo a inerrância das Escrituras. Portanto, nós encerramos aqui a nossa série Segundo as Escrituras, com os pontos altos que hoje não passaram no crivo segundo as Escrituras.